Irmãos e irmãs em nosso Senhor, vocês notaram bem o que ouvimos nas leituras. Começamos ouvindo o profeta Jeremias. Jeremias distingue as pessoas em dois grupos. Maldito o homem que confia no homem. Ele é como uma planta plantada no deserto. Não dá nada. Não se pode esperar nada dele. Confia no homem, que sentido? Quer dizer que agora nós não podemos confiar em ninguém? Que vocês vêm aqui e falam, eu creio em Deus. Quando você vai receber a comunhão, você fala, amém. Não podemos crer nisso? Claro que podemos. Mas é aquele homem que crê só no que ele é capaz de fazer. O homem que confia em si mesmo e que dispensa qualquer confiança em Deus. Maldito este homem, porque ele acha que é dono de si mesmo, ele salva a si mesmo e ele não precisa de ninguém. Que pena. E depois o profeta diz, bendito o homem que confia no Senhor. E aí o Salmo 1 copiou o profeta. Ele é como a árvore plantada na beira do córrego. Está sempre verdinha, dando folhas e frutos. Toda hora que você vai lá precisar, ele tem alguma coisa para te dar. Assim é o homem que confia no Senhor. Está sempre na disposição de produzir algo. Ele não é estéril. Está sempre bem irrigado pela confiança em Deus. Quando nós fomos batizados para ter essa atitude com Deus. Se teus pais e teus catequistas não te ensinaram isso, agora você está bastante grande para procurar ter essa atitude. Confiar no Senhor, procurar o seu agrado e copiar uma árvore plantada na beira da água. Sempre procurar dar frutos. Porque essa é a nossa razão no mundo. A nossa diferença de outras pessoas é a inteira confiança no Senhor. Depois ouvimos São Paulo questionando os coríntios, porque ele ficou sabendo que uma parte da comunidade era muito religiosa, mas não acreditava na ressurreição dos mortos. Então, para que ser religioso? Se nós praticamos religião só para essa vida, se você não crê que a nossa vida supera a morte, que perda de tempo a tua. Se você vem aqui só para agradar o seu gosto de religião, pode ir para outro lugar. Está perdendo tempo. Tem muitas outras religiões que faz mais bonito do que nós católicos. Pode ir embora. Se você pratica religião só para essa vida. Só que, irmãos e irmãs, todos nós fomos criados por Deus. E quando nós fomos gerados no útero das nossas mães, junto com a nossa vida veio a nossa vida espiritual.
a nossa alma, que é imortal. Imortal. E por isso fomos batizados, acreditando que essa vida ultrapassa a morte. Não pela nossa própria força, não. Ninguém é capaz de ultrapassar a morte por si mesmo. Nós só ultrapassamos a morte porque fomos lavados no sangue do Senhor. Fomos marcados com a sua cruz. E recebemos o Espírito de Jesus ressuscitado, que no catecismo nós chamamos de Espírito Santo. Sem isso, não vamos ultrapassar a morte. E mesmo tendo uma alma imortal, nós vamos nos perder. Então, nós estamos no mundo para superar a morte. E cremos que é pelo batismo que nós superamos a morte. A vida após a morte começa dentro de nós no dia do batismo. E o dia que a igreja estiver devolvendo você para a terra, e rezando para você ali, para o teu corpo que vai voltar para a terra, você já está lá na outra vida tranquilamente. Seus parentes estão aqui chorando a tua morte, a tua separação, a tua ausência. Mas você já tomou posse da vida nova que você recebeu na água do batismo. Você já está lá junto de Deus orando para os seus parentes que estão ali, te devolvendo o teu corpo. Porque nós fomos batizados, lavados do pecado e de toda rebelião a Deus. E já recebemos a vida nova. Por isso que São Paulo está dando a maior bronca nos Coríntios. Se tem alguém aí que não acredita na ressurreição dos mortos, então você está perdendo tempo. E é dos mais ignorantes. Porque se isso for verdade, todos nós estamos perdidos. E se Jesus não ressuscitou, ninguém mais vai ressuscitar. A nossa ressurreição, quem garante, é a ressurreição de Jesus. Então tenhamos no centro da nossa fé a nossa inteira confiança de que venceremos a morte, que nasceremos a partir da nossa morte para aquela vida nova que Jesus nos deu através do batismo. Por isso o batismo é tão importante. E por isso que a igreja também não pode sair batizando todo mundo. A igreja só batiza alguém que ela sabe que vai ser instruído por essas verdades, para que a doutrina da fé não seja jogada fora. Então, se alguém não tem condição de criar alguém na fé do batismo, é melhor não batizá-lo. Isto foi a lição de São Paulo na segunda leitura para nós. E aí ouvimos São Lucas contando esse sermão que Jesus fez na planície, uma multidão de gente. Jesus separou também dois grupos de pessoas. Aqueles que levam uma vida penosa
passa fome, está sempre chorando, sempre triste devido à labuta, sem fartura nenhuma, despojados de tudo. Jesus põe esses como benditos, benditos. Porque de fato, irmãos e irmãs, toda penúria deste chão, que a gente não deve caçar com as mãos, mas que por acaso alguém sofre, não deixa de dar a sua recompensa. Estão lembrados daquele evangelho que Jesus disse para o cara que estava lá no inferno? Manda avisar, meus irmãos. Não, que eles escutem a Bíblia. Você teve tudo, este passou tudo mal, então agora ele tem a parte dele, você não. Então Jesus separa a humanidade nesses dois grupos: a vida penosa, exigente, sofrida, que de algum modo nos coloca na bem-aventurança, isto é, na chance de participar das promessas divinas. E as pessoas que confiam em si mesmo, nos seus bens, na abundância da comida, na ausência de sofrimentos e de tristezas, que portanto estão todos voltados para si mesmos, se perdem, se perdem. E talvez depois do seu último dia, não vão encontrar recompensa de quê? Recompensa para quê? Se estavam voltados em cima do próprio umbigo. Então este evangelho nos põe diante dessa realidade. Quanto mais quando essa realidade acontece naquela atitude que o profeta disse: maldito o homem que confia nele mesmo, que não dá espaço para Deus, que não sente nenhum temor de Deus, que portanto os que passam falta não têm nenhum valor. É claro que essas pessoas não confiam no Senhor. E por isso vão ter a medida que eles escolheram. Então, irmãos e irmãs, nós estamos aqui celebrando este domingo para levar dentro de nós este questionamento que o Evangelho nos deu. E nos dois grupos de palavra de Jesus, diz assim: bem-aventurado quando caluniarem vocês, quando amaldiçoarem vocês, quando desgostarem vocês por causa de mim e do Evangelho. Significa que nenhum de nós batizados podemos reclamar e chiar quando Deus nos der a chance de sofrer um tiquinho por causa da nossa fé recebida no batismo. Porque esse pequeno sofrimento vai ter uma recompensa sem medida. E não podemos descrer disso, tá? E lá no final do Evangelho diz assim: esses malditos são elogiados. Ai daqueles que são sempre elogiados. Já imaginou se você vem aqui para o culto dominical só para ser elogiado? Quem vai te elogiar? Quer dizer, nós não podemos praticar nenhuma religião em troca de elogio ou de aplauso, porque a religião é uma mudança do coração, é uma atitude humilde,
de inteira confiança em Deus. E não precisamos de elogio nenhum. Elogio na igreja nem sempre faz bem. Padre muito elogiado perde a qualidade. Padre aplaudido vira artista. E a vocação dele vai a zero. Então, porque nós não podemos viver de elogio, mas da fidelidade. Da fidelidade. Que é que Deus que dá. E tudo que nós temos, ganhamos de Deus. E não só os padres, todos nós. Então, cuidado com esse negócio de elogio. Então, essas palavras do Evangelho devem mexer com o nosso coração e a nossa consciência, para que a gente viva plenamente aquilo que disse o profeta: bendito o homem que confia no Senhor. Ele é como uma árvore na beira do córrego, sempre verdinha, sempre disposta de dar frutos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.